Olá, mulheres místicas! Sejam muito bem-vindas a este vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreva aqui no canal e também deixe o seu like aqui. Hoje nós vamos falar então sobre os 3 níveis de crença. E quais são esses 3 níveis de crença? O primeiro nível de crença é aquele que é onde a gente adquiriu desde o nosso nascimento. O outro nível de crença é o nível da nossa ancestralidade. E o outro nível de crença é o nível social, cultural, aonde a gente aprende da sociedade. Então, a primeira crença que a gente adquire são aquelas que a gente vai aprendendo com os nossos pais. Então, é formado assim, quero que vocês entendam, como se imagine aqui um círculo e vocês estão no meio desse círculo. Em volta desse círculo tem tudo aquilo que você aprendeu ali com os seus pais. Tudo fica registrado nessa consciência, essas crenças aqui. Aí depois tem as crenças ancestrais, da nossa ancestralidade, que a gente traz dos nossos ancestrais. E isso também fica permeando esse círculo, que é um pouco, digamos assim, mais distante, mas você fica acessando essas memórias o tempo todo. E tem também as crenças sociais, que são as crenças, então, do país onde é que você vive, as crenças sociais que a sociedade coloca em volta, digamos assim, vamos falar como eu falo aqui com mulheres, da mulher, então. São essas crenças que permeiam o universo feminino. Eu quero que você entenda que essas crenças, elas vão se formando desde o nosso nascimento. A gente vai adquirindo as nossas crenças a partir dos nossos pais. Tudo aquilo que os nossos pais acreditam, tudo aquilo que eles te ensinaram era a verdade deles. Mas hoje se torna muito, possivelmente, a sua verdade. É aquilo que você acredita. E isso é passado, daí tem as crenças ancestrais, né, que são passadas de geração após geração, que os pais deles acreditavam e assim sucessivamente até chegar em você. Então essas crenças também você fica acessando essas crenças muitas vezes o tempo todo, muitas vezes sem saber também que isso aqui é uma crença ancestral. Porque eu quero contar para vocês uma história, então, do milésimo macaco, que é assim, que vocês podem colocar no Google que vocês vão entender. Que como é que funciona como essas crenças, por mais que você não esteja ali presente, mas isso se torna tão forte na gente. Porque a gente vai pegando essas crenças, né, ancestrais. Então, o milésimo macaco é assim, foi feito um experimento de macacos, aonde era uma aldeia de macacos, e ali era jogado, então, batatas. E aqueles macacos, eles comiam as batatas, eram perto da praia. Mas tinha uma macaquinha que ela começou a fazer diferente, ela pegava aquelas batatas e ela lavava lá no mar, eles não sabiam, ou se dava um gosto diferente, os pesquisadores não sabiam. Mas o fato é que ela pegava as batatas, lavava lá e comia. E quando ela fazia isso, os outros macacos olhavam ela e começou a imitar. Aquela aldeia, ela passou a fazer isso. Eles largavam a batata, eles pegavam a batata e todo mundo começou a lavar ali na praia. Até aí, estava tudo bem. O fato é que aquela aldeia estava fazendo isso. Só que o que intrigou aqueles pesquisadores era que na aldeia, bem distante daquela ali que estava sendo feito o experimento, eles também começavam a fazer essa mesma ação que aquela macaquinha começou a fazer. Eles pegavam a batata, molhavam lá e começaram a fazer. Isso mostra que a gente está ligado. Porque por mais que aquela tribo lá dos macaquinhos, eles não conheciam aquela ali, mas eles começavam a fazer o mesmo ritual que aquela macaquinha. Então, eu quero que vocês entendam que por mais que você pense assim, mas os meus ancestrais fizeram lá no passado, mas aquilo ali permeia quem você é hoje. Por mais que você não se dá conta, a gente ainda está ligado como
por fios energéticos, eu vou dizer assim, porque a gente está ali ligado. Então essas crenças ancestrais que a gente carrega, que da nossa história, que os nossos antepassados viveram, as dificuldades que eles enfrentavam, como foi ali a situação da saúde dele, a gente também traz essas crenças dentro da gente. E tem também as crenças sociais, que é as crenças, digamos aqui, do Brasil, que é as crenças da sua região também. Cada região tem uma crença relacionada com aquela cultura. Os gaúchos têm uma crença, os carioca têm outra, os baianos têm outra. Então, cada região foi formando o seu modo de viver. E isso influencia quem você é hoje. Eu quero que você entenda. Isso daqui também tem é também baseado na PNL, que ela fala que o meio onde a gente vive influencia o nosso comportamento, vai influenciando. Por quê? Porque a gente vai criando essas características, a gente vai se moldando a partir daquilo que a gente recebeu no ambiente aonde a gente nasceu, no ambiente onde a gente vive. Por exemplo, o Brasil tem crenças diferentes dos Estados Unidos, e isso são culturas diferentes. Isso faz com que a mulher daqui se comporte de uma maneira, sendo que uma mulher lá nos Estados Unidos se comporta de outra. Uma mulher muçulmana, por exemplo, ela tem outro comportamento. Quer dizer, o lugar onde a gente vive influencia o nosso modo de viver. E até aí, eu quero que você entenda, essas crenças, elas podem ser mudadas, elas podem ser alteradas a partir daquilo que você tome consciência delas. Tomando consciência dessas crenças que você foi adquirindo ao longo dos anos para moldar muitas vezes quem você é hoje, mas provavelmente quem você é hoje já não cabe mais quem você quer ser. Mas essas crenças que são tão enraizadas dentro da gente, a gente, às vezes é difícil a gente largar elas, é difícil a gente se desfazer, mas é possível. No momento que você toma consciência dessas crenças, você pode começar a se desfazer dessas crenças, porque é honrando tudo aquilo que a gente recebeu dos nossos pais. Eu trabalho então com essa questão que nem o Bert Helling fala, que a gente se volta para a nossa ancestralidade, que é na questão de honrar tudo aquilo que a gente recebeu, porque tudo aquilo que os nossos ancestrais passaram ou viveram, a gente deve honrar isso. Por que isso, Michelle? Porque tudo isso te trouxe uma bagagem, tudo isso te trouxe quem você é hoje, porque a vida veio a partir deles, e se não fossem eles, nós não estaríamos aqui. Então os nossos ancestrais, eles fizeram o melhor que eles podiam naquela época, e a gente honra isso, agradece isso. Mas para quê, Michelle? Para ter justamente essa liberação do passado, para seguir fazendo diferente no presente ou para o futuro das próximas gerações. Porque quando a gente rompe uma crença, quando a gente rompe algo, a gente está rompendo com algo da nossa ancestralidade. Quer dizer que os meus filhos não precisam mais ter essas crenças dentro deles. As minhas filhas não precisam mais carregar, porque eu rompi com isso dentro de mim. Então as próximas gerações, elas não vão mais carregar esse peso muitas vezes que nós mulheres carregamos, que nós mulheres temos, que vem de muitas décadas, né, da mulher, de sofrimento. Então quer dizer que as minhas filhas, elas não precisam mais carregar isso. E só que isso requer o quê? Eu quero que você entenda. Então requer que justamente você tome consciência. E eu pergunto isso para as minhas alunas, se elas estão dispostas a romper com tudo aquilo que elas aprenderam dos pais, por tudo aquilo que os pais ensinaram, porque tudo aquilo que os teus pais te ensinaram, eu quero que você entenda, foi muito válido, mas foi válido para aquela criança
que muitas vezes o pai disse, fica quieta, cala a boca, e tu continua no teu inconsciente isso, e você carrega isso dentro de você, e muitas vezes você quer falar, quer se expressar e não consegue. Ou que o pai disse que você é preguiçosa e você procrastina hoje sem saber, porque você é preguiçosa, porque você acreditou. Aquela criança, ela acreditou. Isso são crenças inconscientes. Por isso que eu falo que a gente precisa tomar consciência, para que a gente possa então mudar essas crenças. Crenças também que é muito forte, né? Ainda mais para nós mulheres, que os pais, eles fazem isso da boa vontade. Quantos pais dizem para os filhos não depender de homem? E a mulher, ela se torna uma mulher totalmente yangizada, onde o pai diz assim, não dependa dos homens, depender dos homens causa isso e aquilo. E essa mulher, ela vai para o mercado de trabalho isso a gente faz inconsciente, tá? De maneira que ela não deixe o homem, então, digamos assim, dividir a conta, tem que ficar dividindo. Ela não deixa, então, ter essa questão, porque ela acredita que vai haver uma dominação, né? Porque a gente não tem que depender de homem, porque o meu pai disse, então, a criança, ela acredita em tudo aquilo ali, mas se isso hoje não faz mais sentido para você, você pode sim tirar uma crença limitante para botar uma crença fortalecedora, porque a gente tem que trocar uma pela outra. São crenças que a gente vai trazendo também, a mulher ela traz na questão também do dinheiro, porque a gente vê os nossos pais na maneira que eles trabalham e na maneira que eles, como eles lidam com o dinheiro, e a mulher, a criança, com o olhar da criança que você viu e percebeu o mundo, daquela maneira você carrega até hoje essas marcas. E é assim que você lida hoje com o seu dinheiro. E é assim que você lida com o seu trabalho. Muitas vezes você está de maneira... hoje, né, que nem eu trabalho aqui com as mulheres que tem burnout. O burnout muitas vezes vem daí. Vem dessa criança também, que a gente vai reprimindo as nossas emoções. A gente carrega todo esse fardo até hoje. E o burnout, que nem eu sempre falo aqui para vocês, é um nome novo, mas com um problema muito antigo. Porque a gente vai trazendo esse legado ali de emoções reprimidas dentro da gente. Porque a criança, ela não podia chorar. Quantas vezes os pais falam para a gente engolir o choro, quantas vezes os nossos pais não deixam a gente falar os nossos sentimentos, porque isso ou é sinal de fraqueza, ou é sinal de a gente, né, pra gente ser, então, como é que se diz, uma boa menina, a gente acaba não expressando os nossos sentimentos, e tudo isso a gente vai guardando dentro da gente. E o que vai gerando isso? O burnout, outras questões de dores emocionais, tudo isso vai gerando dentro da gente. Ali também tem as nossas crenças ancestrais, que a nossa mãe foi aprendendo com a mãe dela, e assim sucessivamente também. E tem umas crenças ancestrais que a gente traz como das primeiras ancestrais, se você das mulheres ancestrais, a gente carrega essas memórias, muitas vezes. Aquela nossa ancestral, por exemplo, que passou dificuldade lá na infância dela. A gente traz essas memórias de dores e sofrimentos dentro da gente. Crenças que muitas vezes tem mulheres que falam assim, eu não sei por que eu tenho crença de tamanha escassez se eu tenho dinheiro. E às vezes ela vai ver, trabalhar dentro dela, e não é dela, é lá de uma ancestral que teve uma dificuldade na vida dela, que ela vai sentindo nela. Porque é como eu disse antes, porque quando a gente entende e a gente rompe com uma crença, a gente faz essa liberação para o passado, mas a gente faz essa liberação para as próximas gerações da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos netos também. E tem as crenças sociais, que são as crenças
que o patriarcado coloca na mulher, né? São aquelas crenças que quando a gente vai para o mercado de trabalho, como a mulher tem que se comportar. Por exemplo, são crenças fortes, isso permeia muitas mulheres. Eu tenho que dar conta do meu trabalho, eu tenho que dar conta da minha casa, eu tenho que dar conta dos meus filhos, eu tenho que dar conta do meu marido, eu tenho que dar conta de todo mundo, menos de mim. Eu olho para todos eles, menos eu olho para mim. Porque foi me ensinado que é errado eu olhar para mim. É errado? Então eu tenho que olhar para fora, eu tenho que olhar para os outros, cuidar deles aqui. A sociedade, ela nos ensina a mulher, porque a sociedade, ela colocou a mulher lá naquele mercado de trabalho, aonde é um patriarcado que foi elaborado por homens, aonde a gente teve as nossas ancestrais, elas tiveram que se anular a ciclicidade, anular. Eu quero que você entenda também quando eu falo isso, porque as nossas ancestrais, as nossas ancestrais, elas eram curandeiras, elas trabalhavam com as ervas, elas eram essa mulher que tinha uma conexão com a natureza, essas ancestrais que elas tinham um grande poder de intuição, elas tinham uma grande conexão com o divino, com tudo isso. E tudo isso, as nossas ancestrais, elas tiveram que anular, elas tiveram que começar a deixar de fazer isso. Porque quando a mulher foi para o mercado, ou antes mesmo disso, essa mulher, as nossas ancestrais, elas eram castigadas. Quantas mulheres foram chamadas de bruxas? Mas essas bruxas que a televisão coloca são as nossas ancestrais. Mas não que elas eram bruxas, mas sim porque elas eram curandeiras, porque elas tinham esse dom de conexão com a natureza, elas tinham essa intuição, essa percepção muito do mundo. E o que acontecia com as nossas ancestrais? Elas eram queimadas na fogueira, elas eram enforcadas, elas eram mortas, e as nossas ancestrais deixavam de exercer a sua principal poder, que era este. E a gente sente isso até hoje, porque muitas vezes mulheres têm medo também de falar em público, de se expor, de quando vai falar, mas e se eu mostrar todo o meu poder? E se eu mostrar quem eu sou? Ainda tem esse medo. E se eu mostrar quem eu sou? Ainda a gente tem essas memórias. Será que eu vou ser queimada? Eu vou ser torturada? Eu vou sofrer enforcamento? A gente sofre isso de forma inconsciente e a gente deixa de colocar os nossos dons, de colocar a nossa intuição, de viver uma vida mais cíclica por medo disso, porque lá atrás as nossas ancestrais, elas viveram essa tortura e a gente carrega também essas memórias de dores. E isso são crenças que a gente vai adquirindo ao longo de todas essas gerações de sofrimento que a mulher teve. Mas chegou o momento de você romper com essas crenças, chegou o seu momento de você dizer um basta também para essas mulheres que estão super atarefadas, que o mundo diz que a mulher tem que ser perfeita, o mundo diz que a mulher tem que se enquadrar numa perfeição de corpo, numa perfeição de cabelo, dos cabelos, porque o mundo diz que a mulher tem que ser, por exemplo, tem que ser loira, tem que ser magra, tem que ser daquele jeito. O mundo vai nos dizendo como a gente também tem que usar as nossas roupas, não, porque assim tem que ser, porque senão daquele jeito é vulgar. E a gente vai pegando isso como sendo verdade. E se a gente, por exemplo, não está naquele tipo que o sistema coloca, como a gente vai se sentindo? Nós vamos nos sentindo cada vez mais, vamos se sentindo menos, vamos se sentindo envergonhada por ter um corpo diferente daquilo que a sociedade acredita como sendo um padrão. E é isso que eu quero convidar vocês a romper estes padrões, a romper essas crenças que estão te limitando a sua vida, para que você possa sim colocar uma crença fortalecedora no lugar. Então eu quero que você se pergunte, essas crenças, que é algo que você acredita, muita gente
não entende o que é uma crença, né? Crença é aquilo que você acredita. Então começa a notar aquilo que você acredita de forma inconsciente. Por que, Michelle? Porque você precisa trazer consciência, porque a gente só muda algo na nossa vida quando a gente está consciente do que é. Senão a gente vive no piloto automático sem saber. A gente fica deixando, como se diz o Jung, enquanto você não tiver consciente, quem vai tomar a consciência da sua vida é o subconsciente, e você vai chamar isso de destino. Porque você vai estar tão fazendo as coisas no piloto automático que você vai falar assim, nossa, esse é o meu destino. E não é, porque está na sua programação. Simplesmente isso. E você pode sim mudar essa programação, fazendo diferente, colocando uma crença fortalecedora no lugar. Então se pergunte, faça agora uma lista e se pergunte, essa crença, aonde que eu aprendi essa crença? Aonde eu aprendi a pensar desse jeito? Aí você vai ver, essa crença é minha. Muitas vezes você vai ver que você pegou de uma mãe, você pegou de um pai. Ah não, essa crença é da sociedade. Ah não, essa crença veio lá da minha ancestralidade. Por exemplo, tem mulheres que acreditam, não, porque a minha família toda é diabética. Não, eu vou ser diabético também. E muitas vezes não é justamente a ciência diz que a epigenética vai muito além da genética, que quer dizer o quê? O meio que você vive influencia muito mais que a genética. Mas se você acredita que você vai ter aquilo ali, saiba que você está certo. Porque você acredita que você vai ter. Mas se você me diz, não, eu não vou ter aquilo ali, saiba que você também está certo. Então, é colocar crenças naquilo que você acredita, e isso vai direcionar a sua vida. Então é tirar essa crença limitante e colocar uma crença fortalecedora. Então se pergunte, essa crença eu aprendi com quem? Essa crença faz sentido para mim agora, para realizar os meus sonhos? Porque que nem eu disse, essa crença possivelmente você aprendeu, mas fazia sentido para aquela criança, não mais para essa adulta que tem outros sonhos, que quer viver outra realidade. Então a gente precisa tirar essa crença limitante e colocar uma crença fortalecedora no lugar. E aprender o que você aprendeu com essa crença também. O que você aprendeu com tudo isso. Porque que nem ele aceitar, honrar, não é discriminar aquilo ali, mas é aceitar, honrar, entender, para que você possa então fazer diferente das suas ancestrais. Então se pergunte, faça essa lista para você e depois se pergunte qual é a crença que eu quero colocar no lugar dessa crença. E o que você faz depois? Michelle, o que eu faço depois que eu torno consciente e que eu fiz, eu quero essa crença, agora eu já sei, eu quero essa crença no lugar daquela crença. O que eu faço? Agora você age num novo comportamento. Você tem novas atitudes baseadas nessa crença nova. Então você fica repetindo essa crença nova. A ciência diz ali, né, que a gente precisa de 21 dias para se colocar um hábito novo. Então fique praticando por pelo menos 21 dias. Por quê? Porque você trilhou um caminho neural tanto tempo baseado naquela crença. Agora você vai fazer uma nova crença. Então precisa de algum tempo, de um novo comportamento. Então você vai fazendo isso, vai trilhando esse novo caminho, vai se baseando nessa nova crença. Mas para isso você precisa estar consciente. Somente você pode mudar a sua história. Somente você pode mudar as crenças que você carregou até hoje. Para que você possa então viver uma vida mais leve, com mais qualidade de vida. E eu quero te perguntar, tudo isso que eu estou falando aqui, está fazendo sentido para você? Como é? O que você entendeu então dessa aula de hoje? E coloque aqui nos comentários. Eu vou convidar você a se inscrever lá no meu canal também do Instagram. Eu sou Michelle Dias. E se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Deixe
o seu like aqui também. E coloque aqui para mim o seu comentário.